Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Nós vamos continuar com os nossos estudos da RECO. Lembrando que esse estudo é dirigido aos funcionários de uma empresa. É uma empresa relativamente grande. Então nós reunimos cerca de 500 funcionários para estudar a Palavra de Deus. E nessa época de coronavírus a gente está fazendo por gravação, porque aqui na cidade ainda está proibido de voltar. A gente já sabe que o pessoal da empresa voltou parcialmente, que bom, graças a Deus por isso. A gente continua em oração por vocês. Vamos começar o estudo de hoje tendo uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado. Eu peço que essa palavra visite a todos os corações que têm necessidade. Eu peço que o Senhor, de uma forma toda especial, chame para Ti mesmo aquelas pessoas que o Senhor já tem separado. Eu peço que o Senhor desperte o coração. Eu peço que o Senhor toque os corações. E eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento, para que todos nós vejamos a Cristo um pouco mais nessa manhã. Ajuda-nos nisso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, desde que começou essa questão do coronavírus, eu dei aí acho que 2 ou 3 palavras pastorais para vocês. Eu também estudei um pouquinho a respeito do medo. E semana passada nós não tivemos gravação por um impedimento que eu tive. E aí essa semana nós estamos voltando. Eu me comprometi com vocês de estudar sobre o sofrimento. Porém, eu só vou fazer isso quando nós voltarmos às reuniões lá na empresa, quando a gente estiver juntos. Então eu tenho gastado um tempo em oração para saber o que partilhar para vocês, o que falar. E eu estou assentado no coração de reservar algumas reuniões dessas, porque eu quero estudar alguns nomes que Cristo recebeu no Novo Testamento, na Bíblia. Eu quero estudar com vocês esses nomes que ele recebe, o porquê ele recebe. Eu tenho muito forte no meu coração, com muita clareza no meu coração, que alguns de vocês andam inquietos quanto a Deus. Alguns de vocês estão com o coração um pouco mais apertados, vocês estão com um temor um pouco maior da parte de Deus, vocês estão querendo fazer um caminho até Deus e não sabem como fazer. Eu tenho uma convicção íntima de que tem alguns de vocês que Deus está chamando para si mesmo. Deus está chamando vocês para um novo nascimento, para uma compreensão da pessoa dele e para iniciarem uma jornada com Deus, uma vida diferente da que vocês têm. E eu gostaria de, em cima dessa impressão que eu tenho, estudar com vocês alguns dos nomes de Cristo. Hoje, se for possível, eu vou estudar o primeiro nome que a pessoa do Senhor Jesus recebe na Bíblia. Então, o Ivan vai projetar aí depois para vocês o texto, eu vou citar. Se você tiver uma Bíblia em casa, vai até lá, pega a tua Bíblia, abre a Bíblia, trava aí o vídeo, mas acompanha com a tua Bíblia aberta, tá? O primeiro texto, a primeira vez que o Senhor Jesus recebe o nome, Jesus tem muitos nomes na Bíblia. O nome representa, para os judeus, o nome representava, fosse um caráter, fosse uma função que ia exercer na vida. Então, o nome ia se referir a um caráter, algo que a pessoa tinha inata no caráter dela, ou algo que a pessoa tinha ligado a um papel que ela ia exercer na vida. Então nós temos, por exemplo, o primeiro homem, Adão.
Adão significa vermelho, porque ele foi formado do pó da terra. Então ali está ligado a uma característica que ele tinha. Ele foi formado do pó da terra. Eva, o nome Eva significa mãe de todos os seres humanos. Por quê? Porque também está ligado a algo de uma função que ela ia exercer. Ela seria a primeira mãe de todos os seres humanos. Então o nome sempre está ligado a isso. Para nós, o nome em geral é apenas um nome. Hoje, mais recentemente, de alguns anos para cá, a gente procura dar nomes com significados para as pessoas. A gente procura olhar os significados. Hoje a gente tem a mídia, a gente tem acesso a livros, então a gente consegue entender isso. Mas no mundo hebraico, no mundo dos judeus, que é onde Jesus nasceu, o nome era muito significativo. Então o primeiro nome que Jesus recebe no Novo Testamento é o nome Jesus. E eu quero ler essa porção com vocês. Primeiro em Mateus capítulo 1, versículo 16, depois do versículo 18 ao versículo 25. Deixe-me ler com vocês. Diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui nos é contado, então, a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico aqui usa vários nomes já. Então usa o nome de Jesus, depois o Cristo, lá no versículo 16, depois no 18 ele junta as duas expressões, ora, o nascimento de Jesus Cristo, depois lá no versículo 23 ele vai usar o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então só nessa porção nós temos 4 nomes da pessoa do Senhor, mas eu queria me deter no primeiro nome, que significa Jesus. A palavra Jesus, no hebraico, aqui é o grego, no Novo Testamento, mas no hebraico ele significa Josué, que significa Jeová é salvação. Josué representa era um nome muito comum, representaria para nós como o nome de José, um nome muito comum. Então Jesus tinha um nome muito comum naquela época. Muitas pessoas se chamavam Jesus. Só que o sentido da palavra nos é muito importante. Qual é o sentido? Jesus significa, ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Quando o anjo apareceu a José, o anjo disse assim para José: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então Jesus significa que ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, quando nós lançamos mão do nome de Jesus, significa
que nós somos pecadores e que nós necessitamos de salvação. Nós precisamos da salvação que é encontrada apenas em Cristo. Então você precisa compreender que você tem dentro de você pecados. E como já nos foi ensinado, eu mesmo já ensinei em Isaías 59:2, lá o texto diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então você precisa entender que você nasceu em pecado. Por isso que José não podia conceber a Jesus, porque José também nasceu de Adão. E Adão deixou para todos nós a natureza do pecado, a semente do pecado. Então todos nós temos uma natureza pecaminosa, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Isso é muito fácil de ver em algumas crianças, por exemplo. Você pega um bebê de 2, 3 meses e você põe ele no berço, ele está trocado, mamado, ele está sequinho e ele não tem dor nenhuma, você põe ele no berço, ele abre a boca para chorar. Você pega ele no colo, ele para de chorar. Aquilo já é a natureza do pecado sendo expresso dentro daquela criança. Então eu, você, o Ivan, todos nós nascemos com essa natureza do pecado. E este pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que viesse e nos resgatasse do nosso pecado, viesse sobre nós e nos tirasse essa natureza do pecado que nós temos. Quem fez isso? Jesus, que significa, e Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Presta atenção, Deus tem um povo nessa terra. E alguns de nós, Deus está chamando. Deus está usando, inclusive, a situação do coronavírus para te chamar. Você está vendo como que a vida é assustadora, você está vendo como que tem brevidade de tempo, como qualquer um de nós está sujeito à morte, você está vendo como que a gente tem necessidade de recurso, de socorro, você está vendo, às vezes você ficou em casa com teu marido esse período e não foi um bom período, foi um período de briga, de tribulação, de coisas ruins dentro de casa, com os seus filhos. Existem muitos pecados dentro de nós e eu e você temos necessidade de salvação. E alguns de vocês, eu digo isso com toda a convicção do mundo, Deus vem apertando o coração e chamando para Ele. Eu vou dar um exemplo para vocês que muito raramente eu dou. Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, não vou me lembrar com exatidão. E eu morava numa cidade muito pequena. Nessa cidade existia uma loja bem pequenininha de fazer molduras de quadro, de vender quadros. A loja, eu não me lembro bem porque são muitos anos, mas eu sei que vendia quadro. Uma das coisas que a loja fazia era vender quadros. E a primeira vez que eu entrei naquela loja, existia um quadro que ficou lá muito tempo. E a cena era Noé entrando na arca com a sua família e com os animais. E aquilo gritou no meu coração. Aquela cena ficou gravada. E eu olhava aquela cena por muitas vezes e eu tinha uma íntima convicção de que existia um Deus. Então Deus começou a me chamar com 6, 7 anos de idade. Ele começou a trazer uma clareza da existência dele. Então, alguns de vocês, Deus tem começado a falar da mesma maneira que falou com José em sonho. José amava tanto Maria, amava tanto ela, que ele não queria envergonhá-la e nem expô-la ao risco, porque ela estava grávida, sem ter tido uma relação com ele. Então, supunha-se que ela tinha tido relação com alguém.
Ele não entendia que Deus estava gerando um filho no ventre de Maria. Mas aí, um anjo falou com ele em sonho. Alguns de vocês podem estar tendo sonhos com a pessoa de Jesus. A gente ouve histórias de pessoas que sonham com um cavaleiro num cavalo branco vindo resgatar a sua pessoa. Isto é, uma visão nítida e clara de Cristo, porque em Apocalipse ele aparece sentado num cavalo branco. Alguns de vocês têm tido um desejo de ir para a igreja, alguns de vocês têm tido um desejo de ler a Bíblia, alguns de vocês estão lembrando de pecados da sua vida passada, de antigamente, daquilo que você já fez lá da sua história passada. Você está lembrando de coisas e isso está te pesando. O que é isso? Isso é Deus começando a falar com você e te chamando para Ele. Então eu tenho uma íntima convicção de que há um mover de Deus no coração de muitos dos funcionários que não conhecem a Jesus como seu Senhor. E onde que nós começamos a nossa caminhada com o nosso Senhor? Nós começamos a nossa caminhada com o nosso Senhor reconhecendo que nós somos pecadores. Você precisa entender o que é o pecado. O que é o pecado? Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Alguns de nós entendemos que se você não está no boteco, se você não vai para um prostíbulo, se você não tem amante, se você é um trabalhador e só gasta dinheiro com a sua casa, você é um homem correto. Se você não tem esses pecados grosseiros, você é uma boa pessoa. Isso não é uma verdade, isto é uma mentira. Não existe diante de Deus pecadinho e pecadão. Diante de Deus, tudo é pecado, tudo é pecado, desde uma pequena mentira, desde um pensamento escondido, desde uma conduta escondida, tudo é pecado, coisas pequenas que ninguém vê, tudo diante de Deus é pecado, e basta um pecado, e você, como eu, com certeza tem muitos pecados. Então, nós precisamos entender que basta um pecado para nós estarmos separados de Deus. Então, você tem esses pecados dentro de você, tudo aquilo que Deus não aprova. A maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de se portar, a maneira de tratar seus filhos, de tratar sua esposa, tudo que é feito fora do jeito de Deus constitui pecado dentro de nós. E você precisa se deparar com isso, porque a maneira pela qual nós começamos com Deus é entendendo que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador chamado Jesus, e Ele salvará o povo dos seus pecados. Você tem necessidade desse Salvador. E o pecado, ele promove muitos estragos dentro de nós. Eu vou citar para vocês, o Ivan projeta aí depois, Efésios capítulo 2, alguns dos danos que o pecado deixa dentro de nós. O primeiro diz assim, capítulo 2 de Efésios, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira coisa que o pecado faz conosco é que nos mata. Ele nos mata. Ele nos mata para quê? Para com Deus. Você deixa de ter vida com Deus. Você não consegue resolver aquilo. Semana após semana após semana, você comete os mesmos pecados. Você grita com os seus filhos, e você não quer gritar com eles, mas você grita com os seus filhos. Por quê? Porque semana após semana o pecado está dentro de você. Você ainda não recebeu o seu Salvador dentro de você, que te livra desse pecado. Então a gente fica morto para com Deus e morto para com os nossos. Nós não conseguimos ter a vida que nós gostaríamos. Por quê? Porque nós estamos mortos
nos nossos delitos e pecados. Depois ele continua, no versículo 12, ele vai dizer assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A segunda coisa que o pecado faz é que ele rouba a nossa esperança. Então a gente olha e diz: para mim não tem jeito. Quantos de vocês não estão com pensamento de separação? Quantos de vocês não estão com pensamentos de suicídio? Quantos de vocês não têm a fantasia, é comum em alguns homens, de largar tudo e virarem andarilhos? A esperança foi embora. Por quê? Porque você tenta fazer o bem, mas você não consegue fazer o bem, porque fazer o bem não está dentro de nós. Nós temos o pecado. O que está dentro de nós é cometer o erro. Por isso que o pecado vai repetindo, você não quer. Tem um texto bíblico que vai dizer que o bem que eu prefiro eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu pratico. Assim é o pecado dentro de nós. Romanos capítulo 7, se não me engano, versículo 15, vai dizer isso a nosso respeito, que nós não conseguimos fazer o bem que nós queremos. Por quê? Porque falta-nos a habitação dentro de nós desse Salvador. Nós estamos entregues ao pecado. E aí nós estamos sem esperança e sem Deus nesse mundo. Como é que nós vivemos nesse mundo sem Deus? Como é que você passa por uma pandemia dessa sem Deus? Meus queridos, é desesperador. Por isso, alguns de vocês, Deus vem chamando. Deus vem trazendo vocês para Ele. Aí o texto bíblico diz assim, continua, sobre o que o pecado faz dentro de nós. Ele diz assim, no versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O outro efeito do pecado é que nós somos briguentos, inimigos uns dos outros. Na China, nos Estados Unidos, essa pandemia aumentou o divórcio. Por quê? Porque os casais ficaram juntos e viram o quanto eles não têm nada em comum. Então viram que o que restou era briga, inimizade. Quantos dos nossos filhos não estão desesperados por ter a nossa amizade, mas a única coisa que nós conseguimos dar para eles é briga, é voz alterada, é irritação, é rigidez. Tudo por quê? Porque o pecado está dentro de nós. Nós necessitamos de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Senão o que fica é esse espírito ácido, briguento, azedo dentro de nós, que nos leva a esse atrito uns com os outros. É outro efeito do pecado. Aí você quer um outro efeito, ele vinha. O texto, versículo 17 diz assim, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estáveis perto. Aí ele diz que nós não temos paz. Nós não temos paz. E aí, essa falta de paz incomoda tanto, que a gente vai para a bebida. Alguns dos homens que estão me ouvindo, eles têm problema com bebida, têm problema com prostituição, têm problema com dinheiro. Tudo isso é o pecado dentro de você. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque há uma esperança. Há um que pagou o preço pelos nossos pecados. Existe um que tomou todos esses pecados teus e levou eles na cruz do Calvário. Que tomou esses pecados e colocou sobre si na cruz do Calvário. E eu queria encerrar citando um versículo, dois versículos que se encontram em Isaías 45, versículo 21 e 22. O finalzinho do versículo 21 e o versículo 22. Eu vou ler para vocês. Declarai e apresentai as vossas razões.
que tomem conselho uns com os outros. Quem fez isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Existe um único Deus. Existem muitas religiões, mas existe um único Deus que aparece na vida do seu Filho, Jesus. Existe um único Deus e Salvador. Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Aí diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Se eu pudesse aplicar, eu diria assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os funcionários da Reco, todas as famílias que pertencem a essa família, dessa empresa, olhai para mim e sede salvos. Então você é salvo quando você olha este Jesus. Você tem que olhar o quê? Você tem que olhar aquela cruz. Você tem que olhar aquele corpo ferido e machucado por mim e por você. Você tem que olhar aquelas mãos furadas por mim e por você. Você tem que olhar aqueles pés que trouxeram paz, que trouxeram evangelização nessa terra, que trouxeram Deus nessa terra, furados por aqueles escravos, por amor de mim e de você. Você tem que olhar aquele corpo sendo tirado e colocado naquele sepulcro. Você tem que olhar aquela grande pedra movida para que ninguém tirasse o corpo. Você tem que olhar aquela pedra removida naquele dia de manhã e o anjo assentado nela dizendo: a quem procurais? Porque ele ressuscitou. Você tem que olhar que hoje ele está assentado nos céus, à destra de Deus Pai, chamando a sua vida para uma vida de caminhada, de comunhão, de alegria com ele. Só que onde tudo isso começa? Isso começa com arrependimento, com o reconhecimento de que eu sou pecador. Você é pecador. Então eu quero te sugerir uma coisa. Depois que você vê esse vídeo, se Deus estiver te chamando, eu gostaria que você sozinho, porque tem coisas que é entre nós e Deus. Não pode ter o marido, não pode ter os filhos. É entre nós e Deus. A salvação ela é individual. Deus tem filhos, Deus não tem netos. Não é para você e teus filhos, é para você em primeiro lugar. Eu gostaria que você entrasse no seu quarto, fechasse a porta, colocasse o seu joelho no chão e fizesse uma oração a Deus. E você começasse a pedir perdão pelos seus pecados. E você começasse a pedir para que Jesus viesse fazer habitação dentro de você. Você pedisse para que esse Jesus viesse morar dentro de você. Porque é o que ele faz no novo nascimento. Então, entenda que aqui é o início da caminhada. Eu tinha 15 anos de idade quando eu tomei essa decisão. E foi muito interessante. Eu fui, como eu falei para vocês já, esse quadro é a primeira cena que eu tenho na minha mente de que Deus estava me chamando. Depois de alguns meses, o meu pai começou a ler a Bíblia todo dia na hora do almoço. Ele lia uma porção da Bíblia e fazia uma oração, todo dia na hora do almoço. Então, eu fui apresentado às Escrituras. Aos 15 anos de idade, eu estava no colégio, eu já era bem complicado. Um adolescente fazendo muitas coisas complicadas. O Senhor me salvou quando eu ia mergulhar em pecados mais graves.
Eu sou neto de alcoólatra, eu sou filho de um pai com muitos vícios, eu ia seguir os mesmos caminhos. Quando eu estava fazendo isso, um amigo me convidou para participar de um grupo que se reunia para estudar a Bíblia na hora do intervalo no colégio. Eles cantavam uma música e estudavam a Bíblia. E eu participei desse grupo durante uns 2 meses. Aí uma pessoa desse grupo me convidou para ir numa igreja e eu resisti. Eu resisti, mas o chamado de Deus é irresistível. Chegou um momento em que eu disse para ele, eu morria de vergonha, eu era muito tímido. Eu vou. Quando eu entrei naquela reunião, numa reunião de jovens, a primeira vez, eu nunca mais saí. Esse mês de abril, que eu me lembre, foi abril ou maio, estão fazendo 40 anos que eu caminho com o Senhor. E ali, um pastor me chamou e me explicou isso que eu estou explicando para vocês, de que nós somos pecadores, de que eu era pecador, e ali, junto com ele, eu fiz essa oração, uma oração de arrependimento pelos meus pecados, uma oração onde eu recebi o Senhor, Ele veio fazer habitação em mim, o Senhor Jesus, que habita nos céus dos céus, que está à destra de Deus, que pisou a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. Esse Jesus, mediante o Espírito Santo, veio habitar dentro de mim. E eu sou um milagre da parte de Deus. Eu sou um milagre da parte de Deus, porque eu não era para ser quem eu sou. Eu não podia ter o casamento que eu tenho. Eu não podia ter a família que eu tenho. Eu não podia ter os amigos que eu tenho, ter a profissão que eu tenho. Eu não podia. Eu só tenho porque Ele veio em mim no novo nascimento. Então, se você está sendo chamado, se Deus vem falando com você em sonhos, na Bíblia, se o seu coração vem apertado e você não sabe por quê, é porque Ele está te chamando. Entre no teu quarto, faça essa oração. E eu vou um pouquinho mais longe. Se você fizer isso, eu queria que você entrasse em contato com a Thalita da Reco, porque eu quero dar um jeito de colocar uma Bíblia na sua mão, de te dar instruções de como ler. Você pode fazer isso comigo mesmo, quando a gente voltar às reuniões lá, ou você pode procurar a Thalita e dizer para a Thalita isso, que ela vai me dar o teu nome, o teu telefone, e eu vou dar um jeito de pôr uma Bíblia na sua mão. Amém? Que o Senhor te visite. E se Ele está te chamando, não resista. Olhai para mim e sede salvo, todos os moradores da terra. Vamos orar? Deus, visita cada um dos que o Senhor tem chamado. Põe uma íntima convicção de que o Senhor deseja eles. Põe uma convicção de arrependimento, de que eles precisam do Senhor para lidar com o pecado. Põe neles uma íntima convicção de que eles podem ser diferentes quando o Senhor vier fazer habitação neles. Inicia essa jornada com eles. Senhor, só o Senhor pode convencer de pecado, de justiça e de juízo. Por isso eu clamo, salva aqueles que o Senhor deseja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem.